A gente às vezes vê que as pessoas falam assim, no tempo do Antigo Testamento e no tempo do Novo Testamento. Na verdade, a Bíblia ela é uma só. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, assim como eu falei para vocês na primeira aula, o tema central da Bíblia é Jesus. Então, quando a gente vai ler a Bíblia, o foco, a mensagem precisa estar direcionada para Jesus. Porque se a gente tirar Jesus de cena, a gente não está lendo a Bíblia, a gente está lendo qualquer outra coisa. A gente pode ler uma passagem que fala a respeito de multiplicação, a respeito de cura, tudo, mas tudo em nome de Jesus. Tudo se deu por ele, porque quando a gente vai ler lá em Gênesis, tudo acontece por intermédio dele. Ele que está por trás da criação. Então, assim, tudo gira em torno de Jesus. Não tem como a gente fazer a separação. Então, aqui o próprio Jesus, ele estava falando com os escribas. E ele começou a falar, olha, se vocês não acreditam no que Moisés escreveu, por que ele fala assim? Porque Moisés escreveu. Porque os escribas, como a gente viu na aula passada, eles eram homens que não era apenas quem escrevia, quem, né, às vezes ia lá e fazia as cópias dos manuscritos. Não, eles eram como se fossem funcionários que a gente tem hoje em dia do cartório. Eles eram escrituários, então assim, eles trabalhavam, muitos deles, para o governo, e eles prestavam esse tipo de serviço. Então assim, eles serviam de uma forma muito séria aquele estado, aquela nação que eles trabalhavam. Então por isso que Jesus fala, se vocês não creem nem no que Moisés escreveu, vocês vão crer em mim? Por isso que ele aborda dessa forma. Por quê? Porque Jesus ele sabe como chegar de acordo com o grau de instrução de cada um. Então ele pega bem no ponto da onde que os escribas tinham conhecimento. Então ele confronta nesse momento os escribas, né? Falando a respeito de Moisés. Só que ele aqui, a gente vê que ele dá testemunho de que o que Moisés escreveu, na verdade, como a irmã Hilda falou, muitos às vezes falam, não foi Moisés que escreveu, porque o final de, se a gente for ver do livro de Deuteronômio, como que Moisés morreu e vai dar testemunho da própria morte? Daí fica essa questão. Só que o que acontece? Diz alguns historiadores que depois quem deu continuidade à escrita do livro de Deuteronômio foi Josué. A gente não sabe ao certo, mas a gente sabe que o Pentateuco em si, as leis, todas essas normas que Deus designou para o povo hebreu, foi Moisés que foi direcionado por Deus, porque o próprio Jesus fala. Então, aquele ditado, contra fatos não há argumentos. Né? A palavra de Deus nos diz, a gente fica com aquilo que a palavra nos orienta. Amém? Alguma dúvida até aqui, irmãs? Não? Tudo ok? Posso dar continuidade? Então vamos lá. Como a irmã Ida falou, né? Os primeiros livros da Bíblia, porém, originalmente, como eu falei para vocês, no hebraico, na Bíblia hebraica, que a gente aprendeu isso na aula passada, que a Bíblia hebraica é o quê? Não é só a Torá. A Torá é uma parte da Bíblia hebraica. Vamos ver se vocês lembram. O Tanakh. Isso, muito bem. A Ana Paula respondeu ali no bate-papo. Tanakh. Muito bem, gente. O Tanakh. Então, a Torá é uma parte do Tanakh, certo? Então, o que acontece? A divisão na Septuaginta, que a gente também aprendeu na aula passada, que a gente correu bastante, talvez seja por isso, né? Até falei pra irmã Hilda, pra Rosana, a gente não correr muito, porque a gente ficou muito eufórica, né? E acabou correndo muito com o conteúdo, mas vamos por partes. A gente falou a respeito da Septuaginta, que foi aquela tradução que teve dos 70 rabinos que fizeram uma tradução da Bíblia do hebraico para o grego, porque era a língua, né, na época que dominava. E nessa tradução, eles tentaram achar, por causa da transliteração, quando a gente faz a tradução de uma língua para outra, às vezes difere essa questão da pronúncia. Então, o que eles optaram? Por otimizar a forma desses livros. Então, Gênesis, na verdade, ele não chama Gênesis na Bíblia hebraica, ele chama Bereshit. Bereshit. E Bereshit significa no princípio. Por quê? Porque os nomes da Torá foram dados de acordo com as primeiras palavras. Vocês estão com a Bíblia de vocês aí? Vamos para a Bíblia? Gostaria que alguém lesse para a gente Gênesis capítulo 1, versículo 1. Pode ler, gente.
princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, o nome de Gênesis na Torá significa no princípio. Então, vocês anotem aí. Quem não tiver apostila. Quem não tiver apostila, gente, lá no meu link lá do Instagram, tem lá Drive Teologia para Mulheres. Vocês podem entrar lá e fazer o download, tá bom? Lá no Drive lá. Vamos lá. O livro de Êxodo. Êxodo a gente conhece como saída. Porém, o nome dele na Torá significa Shemot. Gente, eu não sou muito boa assim de pronúncia hebraica, porque assim, né? É uma língua difícil da gente pronunciar. Mas eu tô lendo aqui bem assim no literal mesmo, mas dá para vocês entenderem, né? Shemot. Então, ó, Êxodo capítulo 1, versículo 1, fala assim, ó: estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa. Então, Shemot significa nomes. Por quê? Porque o livro começa, estes, pois, são os nomes. Então, aqui em Êxodo capítulo 1, a gente tem o nome do livro de Êxodo original. Significa nome, Shemot. Ok? Alguma dúvida? Não? Livro de Levítico. Como que a gente conhece o livro de Levítico? Vamos lá, gente. Levítico, capítulo 1, versículo 1. O que está escrito? E chamou... da congregação lhe disse. Isso, e chamou o Senhor. E em hebraico, chamou significa vaikra. Chamou o Senhor. Então, o nome do livro de Levítico em hebraico na Torá significa vaikra. O livro de Números. Vamos lá, gente. Números, capítulo 1, versículo 1. Podem ler, gente. Falou mais o Senhor no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: Falou mais o Senhor. Então, o nome original do livro de Números na Torá é Bamidbar. Gente, é um pouquinho difícil a pronúncia, mas é o que está escrito na apostila. Bamidbar. E falou o Senhor. O livro de Deuteronômio. Alguém sabe por que chama Deuteronômio? Alguém já parou para pensar? Porque é um nome diferente, né? É um nome grego, lembrando que a Torá foi traduzida do hebraico para o grego. Alguém sabe o que significa? Gente, não precisa ter vergonha não, pode falar. Não sabe? Então, ó, Deuteronômio em grego significa deuteros, significa segunda. Nomos, lei. Então, segunda lei. Por que segunda lei? Alguém sabe dizer? Alguém já leu o livro de Deuteronômio? Ele é muito parecido com o livro de Êxodo. Alguém sabe me dizer o porquê? Segunda lei? Como assim segunda lei? Deus criou uma nova lei? Gente, tô fazendo vocês pensar, porque é perguntas que às vezes a gente não se pergunta quando a gente vai estudar a Bíblia. Isso é fundamental quando a gente está estudando a Bíblia, a gente se perguntar, porque é na pergunta que a gente começa, peraí, mas como é que é? Deixa eu entender aqui. A gente vai buscando até achar a resposta. Alguém já se perguntou por que Deuteronômio significa segunda lei? Já pararam para pensar? Não? Vou falar para você. Pode falar, irmã. Ele falou para a segunda geração. Exatamente. Muito bem. Nasceu uma nova geração. Então,
o próprio Deus, né, deu essas leis aqui a Moisés e ele repassou ao povo. Por quê? Por zelo, para que o povo se lembrasse do que Deus havia feito, porque eles tinham uma promessa de que eles iriam atravessar, ia alcançar Canaã, eles iam passar por aquele processo do deserto, ia chegar até Canaã. E ali ele começa a direcionar o povo através da lei, da palavra de Deus. Então, por isso que significa Deuteronômio em grego. Porém, em hebraico, o nome é Devarim. Por quê? Porque em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 1, significa assim: estas são as palavras. Então, palavras, em hebraico, significa Devarim. Então, ou seja, na Torá, os nomes dos livros Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio é Bereshit, que é Gênesis, Shemot, que é Êxodo, Levítico é Vaikra, Números é Bamidbar e Deuteronômio, Devarim. Muitas pessoas, irmãs, eu vejo falando assim: ah, mas não tem necessidade da gente ler a Bíblia hebraica, o Senhor deixou essa Bíblia aqui pra gente, a palavra de Deus é a mesma coisa. Não deixa de ser, mas o que acontece, a língua hebraica, irmãs, ela na verdade ela não é uma língua como a nossa, uma língua comum, igual Bereshit. Por que Bereshit? No princípio. As irmãs lembram o versículo que eu li na aula passada? Eu li Gênesis, a aula passada, e depois eu li lá em Apocalipse, vocês lembram? Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Vou ler aqui rapidinho para vocês, pra gente não tomar tempo. Diz assim, ó: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são letras do alfabeto grego, é a primeira letra e a última do alfabeto grego. Ou seja, olha só, Jesus aqui falando, eu sou o Alfa e o Ômega, se revelando a João, né? O princípio e o fim. O princípio, lá em Gênesis fala o quê? Bereshit, no princípio. Tá vendo como que Jesus é o tema central da Bíblia? Não tem como a gente fugir. Por isso que eu bato muito nessa tecla, irmãs, principalmente quem prega, quem ministra. Quando for pregar, não tem como sair fora de Jesus. O tema da Bíblia todinha é Jesus, porque muitas pessoas levam a palavra na brincadeira. Acha que é só pegar a Bíblia. Eu gosto muito de compartilhar no meu Instagram algumas frases que o Senhor compartilha comigo, em ministrações assim de devocional. E uma vez Deus falou pra mim assim: você come qualquer tipo de comida? Eu falei, não. Deus falou assim: então por que você quer servir qualquer tipo de comida? Então assim, até pra gente alimentar alguém, a gente tem que saber preparar. Ninguém come qualquer coisa. Ah, mas a palavra é alimento, então não, você tem que se preparar, você tem que ir lá estudar. Não é falar de qualquer maneira. É claro que às vezes, vamos supor, a gente pega às vezes os pastores pegam a gente de surpresa na igreja para dar uma saudação, mas a gente tem que estar preparado. A gente precisa ter domínio e conhecimento daquilo que a gente fala. Porque como que a gente vive uma fé que a gente não conhece a essência? A gente precisa saber daquilo que a gente fala. Então, olha o conhecimento profundo que a gente vai tendo através do hebraico. Daí agora entra aquela questão que as pessoas falam: não, mas não precisa do hebraico. Muitas coisas para a gente entender, a gente precisa voltar à raiz, porque nessa questão da transliteração, muitas palavras foram adulteradas. Mudou o sentido do que Deus queria falar? Não. Mas na verdade, se a gente for na essência, buscar na essência do que foi escrito no original, a gente vai entender o contexto profundo daquilo. Porque lá em Gênesis, no começo, Moisés falou o que João depois falou aquilo a respeito do que Jesus revelou a ele. Então, olha quanto tempo se passou. Olha que grandeza de detalhes, né? A Bíblia tem, que a gente às vezes lê de forma literal. E daí entra aquela parte que nos instrui a examinar as Escrituras. Não lê de forma literal. Daí a gente às vezes lê, fala, não entendi. Principalmente genealogia, irmãs. Se vocês buscarem no original a genealogia, a gente vai chegar ainda, quando chegar na descendência de Sete, vocês vão ver que profundidade que há na genealogia. E é isso que o inimigo ele tenta colocar na nossa mente. Ah, é cansativo. Não tem nada a ver. Tudo que tá aqui tem um propósito. Por mais que você não entenda ali na hora, mas ali tá por um propósito. Aquelas histórias mais sem pé, sem cabeça que a gente lê na Bíblia, né? Vamos colocar um parêntese. Que você fala, nossa, não faz sentido nenhum. Mas tem um propósito ali dentro daquele contexto. Amém?
Alguma dúvida? Algum comentário? Alguma observação? Pode falar. Laís, Ailda, só complementando o versículo que você falou a respeito de que não pode ser tirado nem acrescentado nada na Bíblia. Isso. Está lá em Apocalipse 22, 19. Amém. Diz assim: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Amém. Em Apocalipse, mas alguém pode perguntar assim, até irmã Hilda, eu gosto de... Gente, não liga não, eu gosto de criar polêmica pra fazer vocês pensarem. Alguém pode pensar, mas é as profecias desse livro de Apocalipse. Mas olha que interessante, tá falando da árvore da vida. Aonde que fala da árvore da vida? Lá em Gênesis. Então, assim, olha o projeto original de Deus. Deus criou um projeto e a Bíblia toda nos direciona ao projeto original. É como se você desse uma volta, sabe? E voltasse no mesmo lugar. É a posição que Deus quer que a gente volte para Ele. Então não tem como a gente fugir da Bíblia, porque a Bíblia precisa nos levar a Deus. Porque a Bíblia é o próprio Jesus, Ele é a palavra de João, que João fala no capítulo 1. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo é a palavra liberada. Tanto que a gente vai entrar aqui agora. Vamos lá para Gênesis, capítulo 1. Eu não vou entrar muito nesse detalhe do Gênesis, porque tem muita profundidade que eu quero deixar um pouco para a próxima aula, gente. É muito assim, muito conteúdo assim, porque senão vocês não dormem. Porque quando Deus começa a falar comigo desse jeito, eu não sei vocês, gente, mas eu não durmo, eu perco o sono. Eu fico assim maravilhada com o tamanho da grandeza de Deus. Mas vamos lá. No princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito se movia sobre a face das águas. Agora eu faço uma pergunta para vocês, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora eu pergunto, que luz que era essa, sendo que os luminares foi criado no quarto dia? Vocês já pararam para pensar? Que luz que é essa? Tá fácil, gente, já dei uma colher de chá para vocês aqui, Que luz que é essa? Alguém sabe me responder que luz que é essa? Irmãs, eu tô achando vocês tão quietinhas. Eu já falo muito, daí vocês ficam quietinhas, dá a impressão que eu falo mais ainda. Mas é bênção. Dia. A luz é dia. Então, não, na verdade assim, não existia nada, a terra era sem forma e vazia. E Deus disse, haja luz. Que luz que era essa, sendo que não existiam os luminares? Não existia sol, não existia estrelas, porque tudo isso vai ser criado no quarto dia. Que luz que era essa? Então, aqui está na Bíblia, disse Deus, a luz dia. Não, e disse Deus, haja luz e houve luz. E viu que a luz era boa, né? E fez separação entre a luz e as trevas. Depois que ele, chamou dia. Mas na verdade, antes dele criar tudo, ele disse, haja luz e houve luz. Ponto. Encerrou o assunto. Mas essa luz aqui. Vamos lá para João? João, capítulo 8, versículo 12. Olha como que a Bíblia se complementa. Vamos lá. Alguém lê, por favor? De novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Ou seja, o que Deus estava fazendo aqui? Criando o mundo. Ele estava criando. Então a luz, ele era luz, porque na verdade para Deus atuar, precisava da manifestação de Jesus.
Então, quando Deus disse haja luz, é a manifestação do próprio Jesus. O haja é ele. A palavra liberada de Deus é ele. Então, quando fala haja luz, haja quem? Haja Cristo, haja luz. Então, assim, o propósito da criação foi Cristo, antes mesmo da queda. Deus já tinha um plano, e a Bíblia vai nos dizer, principalmente nas cartas paulinas, porque eu gosto muito das cartas paulinas. Quem já teve a oportunidade de ler, ou quem não teve, lê, gente. É muito, muito, assim, muito bom para a gente poder ter um entendimento melhor. Porque Paulo, ele é muito cristocêntrico nas cartas dele. E ele fala muito a respeito disso, do que a gente leu. Porque Deus tinha um plano de salvação antes da fundação do mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo. E João aqui, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Ou seja, antes de Deus criar qualquer coisa, a palavra liberada foi o próprio Jesus se manifestando, para que já houvesse a manifestação dele. Ele é a luz do mundo. Ou seja, é ele que foi que deu início a tudo. Então, quando fala aqui, ó, e haja luz, o haja, a palavra haja, né? É o próprio Jesus manifestado. Haja luz. Então, o próprio Jesus se manifestando aqui na criação.